É, como vão, meus irmãos? Tudo bem? Estudando bastante? É isso, vamos lembrar das aulas passadas. Nós vimos ali a formação da Terra, né? O tempo dela, as formações que os germes já estavam ali no plano espiritual, também ali, às vezes em outros mundos, esses germes que vieram aqui, colocados aqui na Terra no momento exato, né, para a formação da vida aqui no planeta. Nós vamos ver que a espécie humana também não foi diferente, estava esses elementos orgânicos, também no globo terrestre, e ela veio também ao seu tempo, no momento certo. Foi o que se deu, que se disse que o homem se formou ali no limo da Terra, lembra? Que fala isso do limo na Terra? É o momento exato ali para a formação dos homens, né? A formação dos seres parecidos com os homens primitivos, tá? Surgiram ali desse local, desse limbo, né? Que a espiritualidade nos diz. Nós vemos a questão 48. Nós podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? E a resposta diz não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quer dizer, não adianta fazer cálculo, não vamos conseguir acertar certinho a época que o homem veio, nem os seres vivos aqui na Terra, né? Na questão 49, os espíritos afirmam que os homens absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmiti-los segundo a lei de reprodução, que é uma lei chamada lei de reprodução, e que o mesmo se deu com diferentes espécies de seres vivos. E dessa forma, que não há mais necessidade que para se multiplicar o homem surja dos elementos primitivos do planeta, tá? Então nós vamos ver que teve a época certa para a formação do homem aqui no planeta, pegou esses elementos e começou a sua formação, segundo o que os espíritos nos dizem ali no Livro dos Espíritos, tá? O espiritismo nos ensina que a espécie humana não começou por um único homem e que aquele a quem chamamos de Adão, lembra? Lá na Bíblia tá Adão e Eva, ali o primeiro homem, né? Não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então Adão não foi o primeiro homem, nem o único a povoar a terra. Nós vamos entender que em que época, né, que Adão viveu. Mais ou menos há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, disseram os espíritos superiores. 4.000 anos. Agora veja, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, Homo sapiens, ele surge ali há 150.000 anos. Então veja, não foi com Adão, né? Adão há 4.000 anos. Mas a gente vai ver que as leis da natureza, elas contradizem a opinião de que o progresso da humanidade, verificado muito antes de Cristo, tinha podido se cumprir em alguns séculos, como teria de ser se o homem não estivesse surgido sobre a Terra depois da época designada para a existência de Adão. Por alguns séculos demorou isso para a formação do homem, né? E o que seria Adão? O que é Adão, né? Nós vamos ver que o homem, cuja tradição se ha conservado sobre o nome de Adão, a gente chama Adão ali na Bíblia, né? Primeiro livro ali, Gênesis, é Adão, foi um daqueles que sobreviveram em alguma região após o grande cataclisma que tem resolvido, tinha mexido com a superfície da Terra em diversas épocas e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Então, uma das raças, Adão, é um símbolo, né? Símbolo, Adão, é um símbolo, uma simbologia. Alguns consideram, com muita razão, como um mito, como uma alegoria, personificando as primeiras eras do mundo. Então, Adão seria uma alegoria para personificar esses primeiros homens ali há 4.000 anos, que deram origem a uma raça, né? Uma raça. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade. Então, de uma existência corporal a outra existência, isso é, de uma encarnação a outra, os espíritos estão nesse estado chamado erraticidade. Não é que estão errando, não. Erraticidade
é esse estado entre uma encarnação e outra, leva o nome disso. Entre uma encarnação e outra, o espírito, a gente diz que esse tempo ali chama-se erraticidade. Os espíritos que estão ali na erraticidade levam o nome de espíritos errantes, errantes. Então, erraticidade e espíritos errantes. Por exemplo, nós vamos desencarnar e vamos para a erraticidade, isso é, esperando a oportunidade de uma nova encarnação, né? E seremos então chamados de espíritos errantes, porque estamos nesse momento aí da erraticidade, tá? Agora, quando chega espírito puro, espírito de alta envergadura, nós não chamamos que está mais na erraticidade, porque o espírito puro não tem mais necessidade de encarnar, a menos que ele queira como missão. Ele não tem mais essa necessidade, não precisa mais, ele já chegou à perfectibilidade. Então ele não está na erraticidade. Quem está na erraticidade somos nós, ainda espíritos imperfeitos, né? Mesmo espíritos superiores também que estão na erraticidade, e necessário ainda encarnar, né? Então, os espíritos que estão na erraticidade e compõem a população espiritual do ambiente do globo. Então, nós estamos aqui, temos os encarnados e temos que estão na erraticidade, em volta aqui do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. Alguns desencarnam, isso faz parte, né? Alguns desencarnam e outros nascem. Enquanto alguns estão desencarnando, outros estão nascendo, né? Fazem parte dessa população que está em volta do globo. Eu já havia dito aí para vocês que diz aqui que nós estamos 7,5 bilhões de habitantes aqui na Terra e que nós temos aí uma população de 21 bilhões que estão aí em volta da Terra, né? No globo, aqui em volta, tá? Da onde que eles vêm? A gente vai ver, né? Então eles permutam, então, e opera-se incessantemente emigração do mundo corpóreo, emigrar, sair e ir para o outro mundo, para o mundo espiritual. E imigrações do mundo espiritual, migram de lá para cá, para o mundo corpóreo. Esse é o estado normal, né? O estado normal é no mundo espiritual, né? Então nós vamos desencarnar suas emigrações no mesmo mundo. Agora, em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, quando Deus assim o quer, essas emigrações, saídas, né, e imigrações e vindas se operam em massa mais ou menos considerável, como resultado das grandes revoluções que fazem parte, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Às vezes sai em massa, né? Em casos de flagelos destruidores, pestes, né? Por exemplo, a peste negra, que dizimou 1/3 da população mundial na época, né? A peste negra, a gripe espanhola, essas pestes que tiram muitas pessoas, está acontecendo essas emigrações, mas vão voltar, imigrar, né? São saindo em massa aqui do planeta, né? Portanto, e sempre acontece isso, hein? Emigrações e imigrações daqui do mundo espiritual, do mundo corpóreo para o mundo físico, e também acontece entre mundos. Então, de um mundo para outro. Nós vamos falar de Capela numa outra oportunidade, não sei se hoje, mas numa outra oportunidade. Capela também, que é uma estrela, lá existe mundos que também em determinada época, existe um livro chamado Exilados de Capela, tá? Que é muito bom e vale a pena ler, Exilados de Capela, muito legal. Nós vamos ver que muitos espíritos que não acompanharam a evolução desse planeta, que estava lá nessa estrela lá de Capela, eles vieram imigrando aqui para o planeta Terra, dando origem a raças aqui, civilizatórias do planeta Terra, né? Os egípcios, chineses e hebreus, grupos aqui, que evoluíram aqui dando um impulso, porque lá eles tinham muita inteligência, mas pouca moralidade. Então, como aquele planeta ia mudar de categoria espiritual, aqueles que não acompanharam vieram aqui para a Terra. Muitos deles já voltaram, né? A grande maioria já voltou para o planeta de origem. Isso está acontecendo agora, Daniel.
Nessa transição planetária que nós estamos passando, muitos que não vão acompanhar essa transição da Terra sair de provas e expiações para a regeneração, serão convidados, entre aspas, né? Vão ser convidados a irem para outros mundos, compatíveis com a evolução espiritual desses espíritos. Então eles são retirados daqui, um grande número, e levados para esses planetas. No caso específico, vão ser planetas primitivos, porque ali a moral, tem intelectualidade, a moral está lá embaixo. Então vai ajudar esses seres primitivos, como aqui aconteceu na Terra, esses emigrados que imigraram lá de Capela, ajudaram os seres primitivos que tinham aqui na Terra para evoluir a civilização, melhorar aqui o planeta, com a intelectualidade, né? Não a moral, a intelectualidade. Então, aqueles que não acompanharam a evolução do planeta estão sendo levados para planetas primitivos. A gente sabe disso, está acontecendo isso agora, né? Portanto, é preciso considerar esses flagelos destruidores e esses cataclismas como ocasiões de chegada e partidas coletivas. Sai um grande número, né? Estão saindo aqui do planeta. Meio providencial para renovar a população corporal do globo. Então, por que isso acontece? Esses flagelos destruidores, de tsunamis, né? Pestes, cataclismas, vulcões, sei lá, morrem muitas pessoas. Por que desencarna muito? Porque vão renovando aqui no planeta, espíritos vão vendo espíritos melhores aqui para o planeta. E de retemperar mediante a introdução de novos elementos espirituais mais purificados, isso é, vão vindo espíritos mais purificados para habitar aqui o planeta, ajudar. Como é que esse planeta vai evoluir se nós tivermos com esse pessoal ainda com a moralidade lá embaixo, intelectualidade, usando a inteligência para o mal? Então não dá. Então essas pessoas elas vão ser tiradas, vão vir espíritos mais evoluídos que estão reencarnando aqui. É dito isso para nós, está acontecendo isso. Espíritos mais evoluídos estão reencarnando aqui para ajudar o progresso aqui da Terra, né? Inclusive o Emmanuel comunicado aí que também reencarnou aqui, né? Está reencarnando aqui no planeta. Você veja, espíritos mais evoluídos, ajudar o progresso espiritual e mesmo científico aqui da Terra, em várias áreas, né? As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, como consequência desses flagelos destruidores, essas mortes de muitas pessoas, né? Morrem, mortes coletivas, muitas pessoas, aceleram então esse progresso social. Sem essas emigrações e imigrações que ocorrem de tempos em tempos, vinha-se dar-se um violento impulso, progrediria com extrema lentidão. Se não tivesse isso, ia ser muito lento. Então, como precisa acelerar um pouquinho o progresso, há essas saídas, muitos ficam, aqueles que têm condição de ficar aqui no planeta para reencarnarem numa próxima oportunidade, e outros que estão aí, trevas profundas, pessoal que não quer evoluir está sendo levado para outros planetas, né? É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são hoje seguidas de uma era de progresso de ordem física. Acontece essas dizimações, mas vem um progresso logo em seguida na ordem física, material, intelectual e moral. E por conseguinte, esse estado social dos que vivem naquela determinado povo, onde se realizam. Então melhora, né? Só um desencarne muitas pessoas, mas logo em seguida há uma melhora da sociedade. Veja nas guerras que nós tivemos, Segunda Guerra Mundial, destruições ali, totais ali na Europa, depois o ressurgimento, Japão, veja o Japão, o que aconteceu com o Japão, 2 bombas atômicas ali, grande destruição, flagelos destruidores, não é? Reergueu essa nação maravilhosa que é o Japão. Olha como ela ressurge, melhor intelectualmente, moralmente, melhorou ali. É assim, esses flagelos eles acontecem, Segunda Guerra, a mesma coisa, né? Acontecem para renovar e que tiverem por finalidade operar um remanejamento da população espiritual
que é a população normal e ativa do globo. Então, vai tendo remanejamento também na área espiritual. Alguns estão saindo aqui do planeta, isso está acontecendo, gente, está acontecendo. Estão saindo aqui do planeta, indo para planetas compatíveis e novos estão chegando aqui, tá? Essa transfusão que se opera entre populações encarnadas e a população desencarnada de um mesmo globo, opera-se igualmente entre os mundos. Nós já falamos isso, né? Seja individualmente em condições normais, seja por massas e circunstâncias especiais. Pode ser um grupo ou pode ser você mesmo. Vamos supor, você evoluiu muito, né? Numa encarnação. O espírito evoluiu muito numa encarnação. E ele pode sair daqui desse mundo, que é o mundo de provas e expiações, e ir para um mundo de regeneração. Ele já está compatível com esse outro mundo. Ou ele pode sair daqui e ir para o mundo de provas e expiações, muito compatível em outra encarnação. Então, sai do mundo, né? Vai para outro mundo. Ou se não está acompanhando, vai para mundos primitivos, ou de provas e expiações lá no seu início, vai para outros mundos. Não vai regredir, tá, gente? Ninguém vai regredir, mas é um nível de consciência. Lembra aquilo que a gente fez até uma brincadeira, né? Os níveis de consciência que tem. Nível de consciência vai compatível ao mundo, tá? Então ele está indo. Há, pois, emigrações e migrações coletivas de um mundo para outro, né? Grupos enormes que estão saindo da Terra. Tá saindo isso aí, tá indo. Tirando de vários locais aqui, abismais aqui da Terra, trevas profundas, trevas, né, umbrais, saindo e levando esses espíritos para ir para outro lugar, porque senão a Terra não vai também mudar de nível de regeneração. É necessária a nossa mudança, os encarnados e os desencarnados, mudanças aqui mentais, de coração, sentimentos, de emoções, morais, intelectuais, para que a Terra faça isso, essa modificação. Delas resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos. Vem lá espíritos de outros mundos, nova raça de espíritos que vem se misturar com as raças existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como espíritos, não perdem jamais o que adquiriram. Lembra, o que você conquistou, aquilo que a ferrugem não destrói, nem a traça come, aquilo que você conquistou espiritualmente, intelectualidade moral, você não vai perder, né? O que você adquiriu para o seu espírito, você não vai perder. Trazem com eles, por exemplo, a inteligência, a intuição de conhecimentos que possuem e, por conseguinte, imprime seu caráter a raça corporal que vieram animar. Então eles vêm reencarnar aqui, né? Como nós humanos, aqui, espíritos mais evoluídos estão vindo para cá, nós sabemos disso, estão vindo espíritos mais evoluídos para cá, né? Dizem que desde ali de 2000, não que antes não viesse, mas de 2000 está vindo uma quantidade grande para melhorar aqui. Nós vamos nessa transição melhorar em arte, né? Nós precisamos melhorar em arte, né? Em música, precisamos melhorar muito em música, em arte. Tá encarnando gente melhor aí para essas criações de música, de arte, de ciência, das religiões. Estão vindo pessoas aí fabulosas para melhorar a humanidade, ajudar nesse progresso espiritual da humanidade, tá? Encarnaram aí, vão ajudar isso, né? A gente sabe disso. Para isso, não tem necessidade de novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Desde que a espécie corporal existe, no caso nós, né? Encontramos, portanto, prontos para recebê-los. São, pois, simplesmente novos habitantes de outros mundos mais evoluídos. Chegando sobre a Terra, a princípio fazem parte de uma população espiritual, chegam a nível espiritual e depois encarnam com os demais. Leia esse livro, Exilados de Capela, que saíram de lá e vieram para cá, né? Vieram para cá porque não tinham condições mais de ficar lá. Vieram para cá e ajudaram no progresso da nossa humanidade aqui terrena, né? Então, gente, isso aí é constante, tá? Nós estamos numa transição. Isso não é de uma hora para outra instantâneo, não é. Tem que sair um grupo, entrar outro. Esses flagelos destruidores, eles acontecem, acelerar um pouco mais isso. E depois desses flagelos destruidores, o mundo fica melhor.
né? O mundo, ele aprende com isso, aprende, né? Ele fica melhor. Vejamos lá as guerras, como é que o mundo depois ele melhorou, né? Melhorou bastante ali o entendimento, né? Pelo menos melhorou bastante. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês, que a paz do Mestre fica conosco e Jesus, né? Nosso Mestre amado sempre nos nossos corações, tá? Um beijo a todos. Tchau, tchau.